Eu sou o Rodrigo e a gente está na nossa aula número 1 agora. Rodrigo, dilema. Montei o meu negócio e eu estou sempre resolvendo problemas. E agora? Para quem faz administração de empresas, resolver problemas é algo comum. Se você estuda administração de empresas, você está estudando como resolver problemas. E essa é a arte da administração. Até porque a questão é a seguinte: uma empresa é uma fonte inesgotável de problemas. E quando a gente fala de problemas, o maior desafio é novos problemas todos os dias. Isso é muito bacana, é para isso que eu estou aqui, para te ajudar no dia a dia dos dilemas do administrador e os impactos que esses dilemas, se eles não forem devidamente resolvidos, que eles podem causar na tua organização. Então, agora nós vamos ver como resolver problemas. Como resolver problemas? Primeira questão, entender pontos de vista diferentes dos teus. Esses pontos de vista diferentes, eles não são para te aceitar ou não. É simplesmente para te entender que existem variáveis que talvez tu não conheça, que podem vir de ideias de pessoas diferentes de ti. Segundo, tem um problema? Para a linha de produção, para de vender o produto, indisponibiliza no sistema e começa a entender que tipo de causas podem estar ocorrendo para aquele problema estar acontecendo. Então, estancar, deixar de entregar o produto é melhor, porque senão tu começa a ter um nível de serviço pior. Então, travar a linha de produção, não abastecer o cliente com os produtos até que o problema ele realmente seja identificado. E entender a raiz não é sair fazendo testes para ver se tu consegue arrumar algo que tu não sabe o que é, né? Por exemplo, tem aquela situação onde um executivo de uma empresa, ele apostou que uma determinada embalagem não ia fazer sucesso, as vendas elas caem e ele acha que de fato a mudança de embalagem pode ter causado aquilo, mas no fundo pode não ser a questão da embalagem. Então é melhor tu conseguir testar hipóteses em pequenas escalas, testar hipóteses, entender que tipo de causas podem estar gerando aquele problema, testar em pequena escala essas melhorias potenciais para tentar resolver, que é identificar um problema, né, testar uma hipótese de solução e testar essa solução. Se a situação ela deu certo, então aí tu parte para escalar essa solução de uma forma mais grandiosa para que tu consiga estar, de fato, fazendo com que a tua empresa ela consiga superar esse problema. E acompanhar a evolução de processos, desses processos, né, das melhorias que tu promoveu, né? E uma coisa é certa, toda empresa ela vive problemas, a questão é como tu lida com esses problemas. É por isso que eu trouxe aqui o que a gente conhece, que é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele começa com o P, né? O P, ele é planejamento, que é o plan, né? Que é identificar o problema e estabelecer um objetivo para conseguir resolver. Segundo, definir um método para atingir para conseguir de fato resolver o problema. E terceiro é planejar o teste. É como tu vai testar essas pequenas melhorias para conseguir equacionar a situação. Depois disso, tu precisa treinar a tua equipe, né, da provável solução para o problema que tu encontrou, da raiz que tu encontrou, e fazer essa turma executar a tarefa. E isso é o que a gente chama de execução. Um dos grandes desafios de administração ou dos empreendedores é a capacidade de executar quando a gente tem uma situação que ela está clara e um plano bem definido. Então, executar é um grande desafio que a gente precisa fazer com que toda a organização ela esteja voltada para que aquela equação seja resolvida. Depois, é preciso acompanhar, que é o check, né? Preciso acompanhar os resultados dessas pequenas melhorias
que foram implementadas. E depois partir para ação, que nada mais é do que entender se aquela solução desenvolvida ela não pode ainda ser melhorada. Dessa forma, se ela ainda tem oportunidades de melhoria, tu volta novamente no plano, é o que a gente chama do ciclo PDCA, de constantemente estar criando essas melhorias, né? Até que a solução e que o produto ele esteja 100% de acordo para atender o cliente. Aí no outro lado aqui eu coloquei, né, uma referência que a gente não está acostumado a conhecer, a ler, né, que é a quantidade de horas de trabalho empregadas, então aqui, sem o ciclo PDCA, que é, por exemplo, nada em termos de tempo de planejamento, ou seja, tem um problema, tu vai logo tentar resolver, sem entender exatamente, olha a quantidade de tempo aqui, de uma forma abstrata, a quantidade de tempo que a gente leva para o do, né, para fazer. 2, olha a quantidade de tempo que a gente leva para checar para ver se aquilo está dando certo, que é o check aqui. E a quantidade de tempo que a gente leva para tentar resolver ou minimizar a quantidade de problemas que aquela solução ela trouxe. Agora, eu trouxe aqui com a implementação do PDCA. Vamos olhar aqui, ó. A gente tem praticamente 50% do tempo destinado para aquele problema é de entendimento, planejamento e teste de hipóteses. Assim, a execução ela vai levar menos tempo, tá? Olha aqui comparativamente, aonde antes tu partiu para executar, agora com um planejamento bem feito e teste de hipóteses, tu faz uma execução que ela leva menos tempo. Dessa forma, tu consegue avaliar se realmente aquela situação ela foi adequada e suficiente. Né? E depois tu tem, para finalizar, um tempo menor para corrigir os problemas remanescentes. Então, comparando essa quantidade de tempo, sem o uso do método do PDCA, com essa quantidade de tempo, então tu vai ver aqui que tem essa lacuna aqui, praticamente a lacuna de economia de tempo que a gente tem colocando o ciclo PDCA para resolver problemas. Então, tem um problema para resolver, ciclo PDCA. Isso é fácil, é simples. Plan, do, check, action. Tá ok? Até a próxima aula então.